E aí, salve, salve, vamos lá? Vamos fazer mais uma questão? Aqui na verdade, vamos falar aqui um pouquinho sobre aceleradores de partículas. O que que diz aqui o problema? Ele fala o seguinte: nos atuais potentes aceleradores de partículas, como o 5 acima, um feixe de partículas carregadas, a maioria das vezes prótons, após ser lançado no interior dos tubos, descreve uma trajetória quase circular. E aqui, né, veja aqui a imagem aqui do aparelho que ele está falando. Repetindo esse circuito muitas vezes, até que a velocidade das partículas do feixe alcance um valor desejado pelos cientistas. Em alguns trechos do trajeto, o feixe é submetido a campos magnéticos responsáveis por alterar a direção do movimento dele, para poder fazer curvas, porém, sem alterar a energia do movimento das partículas do feixe. Então, aqui o responsável, né, pelo movimento das partículas é simplesmente aqui os campos magnéticos aqui que esse aparelho submete essas partículas aqui no caso. E como ele falou, a maioria das vezes são prótons, tá? Mas nada impede de ser partículas negativas não, tá? Mas pode ser também negativa e aqui no caso, como ele falou, a maioria das vezes são partículas positivas. E aí o que que ele diz? O diagrama acima, aqui no caso do lado, mostra os principais componentes de um acelerador de partículas, mas para que o feixe de partículas seja acelerado de forma correta no interior dos tubos, ele deverá ter velocidade inicial não nula e interagir com o campo magnético, né? Então, qual que é a condição para a partícula, aqui no caso, sofrer a ação? A velocidade inicial ela não pode ser zero, tá? Ela não pode ser nula e ela tem que interagir aqui, no caso, com o campo magnético. Daí a importância das partículas serem carregadas ou positivas ou negativas. Porque se for uma partícula neutra, por exemplo, ela não vai interagir com o campo magnético. E aí o problema, aí a questão pergunta, né? Entre as alternativas abaixo, qual delas descreve corretamente a interação do feixe de partículas carregadas com o campo magnético? Aqui no item A ele fala: então, a fim de ser afetada pela força magnética, a partícula carregada no interior do tubo precisa estar imersa em campos magnéticos apenas nos trechos curvos do trajeto, com linhas de indução não paralelas à sua velocidade. Então, a gente observa aqui, ó, que nesse ponto aqui a trajetória é praticamente reta, aqui no caso o feixe de saída, mas aqui também temos uma trajetória reta, aonde que é curvo, né? Então, aqui é curvo. Aqui nas pontas, né, que nas laterais aqui são curvas, tá? Então, nesses pontos aqui, o campo magnético tem que agir para poder fazer com que a partícula, né, ganhe aí, no caso, movimento, tá? Então, o item A está correto? Está correto o item A, tá? Mas vamos ver aqui a outra, só para ver o que que diz aqui as outras. O que que diz aqui o item B? A fim de ser acelerada às velocidades necessárias, a partícula carregada precisa interagir com campos magnéticos paralelos à sua velocidade por todo o trajeto. Bom, primeiro que o campo aqui não pode ser paralelo, né? Porque se o campo magnético for paralelo, não vai ter força magnética atuando sobre a partícula. Você lembra da formulazinha de força magnética? Bom, força magnética, como é que a gente calculava mesmo? Era a carga da partícula vezes quem? A velocidade da partícula, B é o campo magnético vezes o seno do ângulo entre eles. Entre eles quem, professor? Entre a velocidade e o campo magnético, né? Então esse ângulo aí, esse ângulo θ aqui tem a ver com essas duas variáveis, a velocidade e o campo. Se a velocidade, por exemplo, está para cá, né? E o campo magnético também está paralelo a ele, qual que é o ângulo formado aqui? É zero. E quanto que é seno de zero? Seno de zero é zero, né? Então não vai ter força magnética. Então o campo ele não pode ser paralelo porque senão não vai ter força magnética. Se não tem força magnética, a partícula não vai ser acelerada, né? Então não pode ser aqui no caso campos paralelos à sua velocidade não. O que que diz aqui o item C? A fim de sofrer a ação da força magnética, a partícula carregada precisa estar imersa no campo magnético perpendicular à sua velocidade, somente nos trechos retilíneos, pelo contrário, né? É apenas nos trechos curvilíneos aonde ali tem que atuar ali, no caso, a força magnética, tá? Então aqui está errado. Letra D. A fim de poder acelerar as velocidades necessárias, o corpo carregado precisa estar imerso em um campo magnético perpendicular à velocidade em todos os trechos do trajeto? Não, não é em todos os trechos, né? Apenas nos trechos ali curvos, né? Na reta não precisa, tá? Na reta ela se mantém aí constante, que no caso é a velocidade. Então, não é em todo o trecho, não. Aqui no item E ele fala: a fim de sofrer a ação da força magnética, a partícula carregada precisa interagir com o campo magnético
apenas nas curvas do trajeto, mantendo sempre a velocidade paralela ao campo magnético. Lembra? Opa, velocidade paralela ao campo magnético não pode, senão não vai ter força magnética, né? Então aqui de fato a gente fica com a alternativa A como a alternativa correta. Bom, relembrar aqui um pouquinho sobre aceleradores de partículas, né, e como o campo magnético interfere aí nas partículas dentro deles. Bacana?